A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos iniciando. Peço aos irmãos só mais um minutinho, mais 2 minutos na verdade, que nós já vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical aqui pela Igreja Batista Internacional em Trindade. Boa noite, você é nosso convidado, esteja conosco, tá bom? 2 minutinhos, já estamos começando. Para mim tudo se prova novo pelo louvor que são elas. Porque da outra vez, enquanto estava... Foi no... Entendeu? Você vai... Olha só. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, para os irmãos que nos acompanham pelo Google Meet, pelo Facebook da Igreja Batista Internacional em Trindade. A gente está aqui iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, a princípio, ela é voltada para os novos convertidos nesse momento. Porém, mesmo que você não seja novo convertido, você vai ver que são assuntos que são abordados e são do nosso cotidiano como servos do Senhor, mesmo que sejamos muito experientes, mesmo que tenhamos uma longa caminhada no Evangelho, vocês vão ver que é algo que tem que se renovar a cada dia em nossas vidas. Vamos orar para iniciar mais essa Escola Bíblica Dominical? Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse dia, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus fiel, Deus conosco, porque o Senhor nos trouxe até este lugar, ó Pai,
debaixo da sua proteção, porque nós temos experimentado do Senhor coisas novas, coisas grandes. Nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha direcionar a escola bíblica dominical, venha estar falando conosco, Senhor, venha estar tocando cada irmão, cada irmã, os irmãos que vão estar acompanhando aqui no templo conosco, os irmãos que vão estar nos acompanhando da sua casa, como a irmã Lúcia, como o irmão Anderson, como a irmã Kelly, como de repente o Carlos, ó Pai, outros irmãos que vão estar nos acompanhando da sua casa. Eu peço a Ti, Senhor, toca nesses corações. Eles estão, ó Pai, muitos deles estão começando a sua caminhada no Senhor, outros estão retornando ao Senhor, mas uma coisa eles têm em comum: eles querem caminhar contigo, eles querem dizer para o mundo, dizer para quem quer que seja, que eles aceitam o Senhor na sua vida, e eles querem morrer para o mundo e nascer em Cristo. É isso que eles querem. Eles querem se aproximar do Senhor, Pai. Por isso eu peço a Ti, confirma no coração deles, ó Pai, a Sua palavra, o Seu conhecimento, a Sua verdade que liberta, que transforma, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então você que nos acompanha, eu já vou chamar você para abrir a sua Bíblia, ou melhor, abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo número 2. Você já pode estar abrindo, eu vou abrir aqui também, Efésios 2, e tem mais um versículozinho que nós vamos ler daqui a pouquinho, Tiago 4, versículo 8, mas vamos começar com Efésios. Deixa eu achar aqui o Efésios 2, isso, amém. Nós vamos falar sobre o que hoje? Conhecendo Deus. Conhecendo Deus. A gente, desde a semana passada, iniciou as classes de escola bíblica dominical para novos convertidos. Essa classe que ela vai culminar em nossos corações em breve, em meses posteriores, no batismo de alguns irmãos, de algumas irmãs que vão estar conosco ao longo desta caminhada, vão estar conosco ao longo deste trajeto, aprendendo mais de Jesus, aprendendo mais sobre a verdade que liberta e que transforma. Por isso eu peço a você, acompanha conosco aqui em Efésios 2, vamos começar lendo lá no versículo 12, diz assim, versículo 11, irmãos, 2:11, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A gente leu aqui 3 versículos que vão nos direcionar no seguinte sentido: nós antes não tínhamos acesso à aliança com o Senhor. O Novo Testamento, que significa a nova aliança, após Jesus Cristo, essa morte de Jesus no Calvário, o sacrifício de Jesus na cruz, deu acesso aos gentios. Aí eu passo uma pausa. Pastor, eu não entendi. Gentios? O que é isso, gentios? Então, várias vezes você vai ver esse termo ao longo da palavra, como você acabou de ler aqui, e em outras explicações, às vezes numa pregação. Então, todos aqueles que não eram judeus, eles eram gentios. Todos aqueles que eram judeus, que eram filhos de Abraão, eles tinham acesso
Eles tinham acesso à Torá, tinham acesso às leis de Moisés, seguiam essas leis, e eles enxergavam que fora desse grupo não havia salvação. A palavra, o conserto, todas as ordenanças tinham sido direcionadas à palavra de Deus até então, a Torá, que significa o Pentateuco, aqueles primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros, eles eram direcionados para que público? O público que eram os filhos de Abraão. Quem eram os gentios? Todo o resto, inclusive você e eu. Amém? Som, está baixo aqui agora. Então, pensa comigo, você antes de Cristo não tinha acesso a isso. Você era visto inclusive pelos judeus como um segundo plano. Você não tinha acesso a isso, ao sacrifício, a toda a promessa do Senhor. Quando Jesus vem, Ele traz também, Ele estende o seu amor para nós, gentios. E eu vou ler de novo com você, para você agora estar lendo à luz do que a gente acabou de falar aqui, rapidinho. Portanto, lembrai-vos que vós, em outro tempo, vocês eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. O que é isso aí? A aliança, quando a criança nascia, o homem, ele tinha que fazer a circuncisão. Ele pega o menino, o prepúcio do pênis do garoto, ele era cortado, e aquilo ali era um ritual que era feito, ordenança da palavra do Senhor, e simbolizava a circuncisão. E é o que ele falou aqui, ó, circuncisão feita pela mão dos homens, ok? Aí que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha o que eu falei aqui, separados, vocês não faziam parte dessa promessa antes, estranhos aos concertos da promessa do Senhor, não tendo esperança e sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Você chegou agora perto. Amém? Amém, Joyce? Amém. Então, esse é o início. E eu li isso para você, te expliquei, porque eu vou ler agora uma parte da revista. Sem você entender esse conhecimento, você vai ficar meio assim. Então vamos lá. Vou começar a ler a revista com você. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos: todos aqueles que não possuem a revista, a partir de domingo que vem, você pode, ou você vir aqui, ou você mandar alguém aqui, faça contato conosco, que a sua revista vai estar disponível aqui na igreja, ok? No momento de culto, a gente está distribuindo para quem não recebeu a revista ainda, tá bom? Vamos lá. Conforme o que está escrito em Efésios 2, 12 e 13, que a gente acabou de ler aqui, no tempo em que você não era crente, vivia sem Deus no mundo. Por isso, todo o novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como o Salvador da sua vida, começar a conhecer o seu Senhor. É sempre nessa ordem. Primeiro, vem o ato de fé. Depois, a busca pelo conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria que conhecê-lo bem antes, para depois crer nele. O que é isso aqui? Como é que você vai acreditar em mim? Você me dá aí, Joyce, R$50 emprestado? De repente você agora me dá, porque você já me conhece a minha mulher, conhece meus filhos, sabe onde eu moro, sabe que eu estou aqui todo domingo, você vai me emprestar. Mas do nada você me vê, prazer, Ronald, tudo bem? Você me empresta R$50? E você, opa, primeiro eu tenho que te conhecer para depois eu acreditar em você. É o que ele falou aqui.
do ponto de vista humano, você teria de conhecer primeiro a Deus para depois crer nele. Só que ele fala aqui que é diferente. Você primeiro tem o ato de fé. Você acredita, você coloca em prática essa crença, essa fé, essa confiança. Primeiro vem o ato de fé, depois vem a busca pelo conhecimento. Por quê? Porque, como diz lá em Hebreus, depois você pode ler lá na sua Bíblia, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o quê? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Gente, esse versículo, para você de repente que já tem uma caminhada no Evangelho e ouve ele, está no seu sangue, está enraizado em você e você ouve ele assim. Mas para quem está começando, é um versículo muito difícil para entender. Sabe por quê? Olha só o que ele diz: firme fundamento daquilo que eu espero. Firme fundamento daquilo que eu espero. Se eu espero, não é algo certo. Como é que é o firme fundamento? Mas é o firme, isso é fé. Isso é fé. É o firme fundamento daquilo que eu estou esperando. E a prova daquilo que eu não vejo. Caramba! Como assim? Prova do que eu não vejo? É isso aí. Isso é fé. E a fé em Cristo Jesus, essa fé é fundamental ao longo da nossa caminhada cristã. É fundamental. Você que chegou a abrir Hebreus 11:1, se você olhar mais abaixo em Hebreus 11:6, vai estar assim, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe quem? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por quê? Porque você tem que confiar nele. E essa confiança vem do quê? Como que, mas pastor Ronald, eu não consigo confiar no Senhor ainda. Eu estou engatinhando, você não está entendendo. Queridos, a palavra diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você sente que você precisa ter mais confiança no Senhor, que você ainda está meio barro, meio tijolo, caminhando com dificuldade, iniciando muito devagar, fique tranquilo, isso é normal no início da caminhada. Faça o seguinte, leia a palavra de Deus, tire o momento do dia. Ah, pastor, quanto? 2 horas, 3 horas? Meu irmão, isso é o Senhor que vai falar com você. Mas eu recomendo que você comece devagar. Não adianta você começar com 2, 3 horas e daqui a pouco você parar. Comece com uma rotina diária, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, tá bom. Leia a palavra, faça uma oração antes. Leia a palavra de Deus. Comece por Mateus. Sempre falo isso para o novo convertido. Comece pelo Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento. Jesus, conheça os passos de Jesus. Leia a história dos evangelhos para conhecer, para entender quem foi Jesus. E esse conhecimento, essa experiência com Jesus, esse ler da palavra, isso vai aumentar a sua fé com certeza. Vamos voltar para a lição? Então, Joyce, qualquer dúvida, mesmo aqui com essa transmissão, levante sua mão, vamos conversar sem problema nenhum, tá bom? Então, voltei. É sempre nessa ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Mas, vamos lá, Deus deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas de sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se conhecê-lo bem. Então, tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Foi o que eu falei aqui agora. Buscar conhecimento nesse primeiro momento é fundamental. E ao longo da caminhada, não é não? Também é.
Esse é o motivo que muitas vezes você vai ver, mesmo você que está começando a caminhada cristã, você vai ver muitos irmãos antigos de evangelho e dando mole direto, e rateando direto, e vacilando. O que é vacilar? O pé, você viu o pé falseando? Falseando direto no caminho. Muita dificuldade. Por quê? Porque não entendeu que esse conhecimento aqui, ele não se esgota. Ele não se esgota. Não tem como, por exemplo, eu estou aqui na classe dos novos convertidos, aí eu pego 12, 13 lições, aprendo aqui o início do que é a Bíblia, começo a entender Novo Testamento, Velho Testamento, Pentateuco, os Evangelhos, o livro de Atos, começo a entender mais ou menos o Apocalipse, ou seja, começo a entender mais ou menos os livros da Bíblia, entender. Acabou, fui às águas, voltei. E acabou? Não, agora já... Pronto, ufa. Agora eu já posso relaxar e ir mais devagar. Não, meu irmão. Esse é o problema de muitos irmãos e da igreja de Cristo em geral. Por quê? Porque devemos continuar no conhecimento da palavra do Senhor, experimentando de Deus. Devemos continuar buscando ao Senhor. E isso é a base de muitos irmãos que passam por problemas diversos aí ao longo da caminhada, que estão se desviando, que estão questionando, que estão em pecado dentro da igreja. Por quê? Porque não possuem mais a intimidade com o Senhor. Então, desde esse começo, se habitue a ter prazer em buscar intimidade com o Senhor, em orar e ler Bíblia, orar e ler Bíblia. E como diz lá em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então você chegue ao Senhor, se aproxime do Senhor, que de forma alguma Ele vai ficar calado, deixando você falar sozinho. Ele vai orientar os seus passos, amém? Vamos continuar. Para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nessa vida, você tem de conhecer Deus. Você talvez tenha várias ideias a respeito do Senhor, mas elas devem corresponder àquilo que é dito sobre o Criador. E mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso e consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo. Onipotente, aquele que tem todo o poder. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, assim que eu virar a página. Você já estudou na lição anterior que a revelação de Deus se deu através da Bíblia, uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas, mas jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, daquele que tem todo o poder, do Senhor. Pois o que se pode conhecer de Deus está além de nossa capacidade humana. Obviamente, mas eu vou conhecer então o Senhor por completo, meu querido. Você vai conhecer aquilo que o Senhor se deixa conhecer, mas você não tem condição de conhecer o Senhor por completo. É um caminho que aqui nessa terra não vai ter fim. Você vai buscar e vai conhecer cada vez mais, mas totalmente o seu Senhor você não vai conhecer. Você vai conhecer isso talvez lá no céu. No céu sim, a gente vai conhecer o Senhor, porém aqui a gente vai conhecer até onde Ele se deixa conhecer. Esta lição se propõe a te ajudar nessa aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. E foi o que eu disse agora aqui. Esse buscar do conhecimento do Senhor dura durante toda a nossa vida. Obrigado, pastor Davi. Já tinha até um copo aqui, né? Amém. Você que está acompanhando a lição,
Eu virei aqui na página 10 agora. Conhecendo Deus através de suas qualidades. Agora a gente vai ver alguns versículos, se prepara aí para você estar folheando a Bíblia. Se habitue a procurar na palavra. O pastor Davi falou isso na aula passada, eu vou repetir. Teve dificuldade? Vai lá na primeira página, dá uma olhadinha lá no índice, vê em que página está o livro de Efésios, vê em que página está o livro de Deuteronômio, vai vendo nas páginas, devagar, aos poucos você vai pegando o hábito, o costume, a prática, amém? Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você descobre quais são as qualidades de Deus a conhecer os seus nomes. Deus mesmo se revela, faz-se conhecer ao proclamar o seu nome. Leia lá Êxodo 6, 2 e 3. Eu estou abrindo aqui, ó, Êxodo 6, 2 e 3. Lá no comecinho da Bíblia, as primeiras 100 páginas da sua Bíblia, mais ou menos, você vai achar Êxodo 6, que diz assim: versículo 2, capítulo 6, Êxodo. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. O que ele diz aqui? Ele se identifica como o Todo-Poderoso, e a sua intimidade com o Senhor vai te mostrar que verdadeiramente Ele é o Todo-Poderoso. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus é muito mais do que um conjunto de letras do português ou de qualquer idioma. É um nome que revela aos homens as qualidades do seu Criador. Além disso, é uma maneira de se responder quem é o Todo-Poderoso. Então vamos lá. O seu nome deve ser invocado na adoração. Gênesis 12, versículo 8, diz o seguinte, pode abrir comigo lá, ó, você que estava aberto em Efésios, volta um pouquinho que você já vai achar Gênesis, capítulo 12, versículo número 8, diz assim: e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor deve ser invocado na adoração. Então, quando você parar para adorar, para exaltar, exalte ao nome do Senhor, adore o nome do Senhor, busque intimidade com o Senhor através da adoração, cante louvores ao Senhor. A Bíblia fala: está você alegre? Cantai louvores ao Senhor. Então cante louvores, busque intimidade com o Senhor, inclusive através dos louvores. O seu nome deve ser temido, e esse temido é o quê? É um profundo respeito, é obediência. O nome do Senhor ele deve ser temido, deve ser glorificado, não pode ser tomado em vão. Então, você já viu aquela pessoa que abre a sua boca para falar o tempo todo o nome de Jesus, o nome de Deus, de forma em vão, em piadas, como chacota? De qualquer forma, o nome do Senhor tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder. Então o nome do Senhor, ele não pode, isso aí que eu estou falando, depois você pode conferir na sua Bíblia, Êxodo, capítulo número 20, versículos número 7, não tomai o nome do Senhor em vão, à toa, de qualquer forma. Fale o nome do Senhor reconhecendo que Ele é Senhor, trazendo Ele para a sua vida, orando, exaltando, adorando, pregando.
E sobre pregar, eu quero abrir até um parênteses aqui, porque eu falei sobre pregar aqui, e eu lembrei aqui agora da minha caminhada no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, o início da sua caminhada no Evangelho, mas eu digo, o meu início de caminhada no Evangelho, duas coisas me foram assim, latentes, relevantes da minha mente, e eu tenho até hoje no meu coração isso. A primeira, vou ser bem sincero com os irmãos, a primeira, eu descobri, depois que eu aceitei Jesus, que várias pessoas ao meu redor também eram evangélicos, e eu não sabia. Por quê? Porque quando eu aceitei Jesus, eu comecei a falar muito dele. Então vamos supor, Tati é minha colega, eu aceitei Jesus, eu era um adolescente de 15 anos, Tati era minha colega de escola, poderia até ser, né, Tati, porque a gente tem quase a mesma idade, né? Aí a gente está na escola, eu falo, aí eu conheci, aí eu começo a falar, eu estava na igreja e eu sabia que na Bíblia diz isso, aí quando eu falava da Bíblia, as pessoas falavam, eu sabia, rapaz, eu já sabia disso. Aí eu tomava um susto. Você sabia disso? Sabia. Você sabia disso? Sabia. As pessoas sabiam. Só que as pessoas sabem de Jesus e elas não falam. Isso me emociona, irmãos. Isso me deixa triste. Sabe por quê? Porque isso é uma realidade até hoje. Não é só na minha época de 23, 24, 25 anos atrás que isso acontecia. Isso acontece até hoje. As pessoas aceitam a Jesus, botam a Bíblia debaixo do braço, ou no tablet, ou no celular, adotam às vezes até um rótulo de crente. Só um momentinho. Tem um barulheiro ali fora ali agora, amém. Vamos continuar. E aí, não conseguem ter a intrepidez, tirar a timidez às vezes e pregar o Evangelho de Cristo. E na verdade, e eu falei para vocês que duas coisas me nortearam e foram relevantes no meu começo de vida cristã. Eu falei primeira que eu me assustei com a quantidade de pessoas que conheciam a verdade ao meu redor e não me falavam. E a segunda coisa era a vontade imensa de falar para todo mundo de Jesus. E, infelizmente, irmãos, a rotina cristã, entre aspas, ela faz com que você se acostume com as maravilhas que você se depara na Bíblia e você esqueça de falar disso para as pessoas. Isso faz com que você, às vezes, você esquece, você tipo assim, é como se você tivesse algo maravilhoso e você escondesse só para você. Entende? E desde esse começo de caminhada, eu queria te impulsionar a falar de Jesus. Mas, Ronald, pastor, eu não tenho como falar de Jesus, não. Eu não sei, eu não tenho essa eloquência que o senhor está achando que eu tenho. Eu não tenho essa facilidade de falar de Jesus. Eu sou tímido. Eu não tenho nem conhecimento da palavra. Queridos, eu digo para vocês uma coisa: quando você resolve falar de Jesus, Jesus te usa. Jesus te usa. Ele te usa. Ouve o que eu estou falando, ele te usa. Sabe como ele te usa? Eu lembro de uma coisa, eu lembro que eu tinha 1 ano de convertido. E teve uma pessoa que sentou na mesa da minha casa e começou a me questionar sobre Jesus. Eu fiquei 1h30 conversando com essa pessoa. E, queridos, eu abri aproximadamente 10 versículos para essa pessoa ao longo dessa conversa. 10 versículos respondendo cada questionamento dele, sem eu ter conhecimento quase nenhum da Bíblia. Digo para vocês, conhecimento pequeno da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento um pouquinho, o Velho Testamento um pouquinho salteado. E eu ali, abrindo Bíblia, e ele me perguntava, de repente, se eu abrir agora, e você me perguntar sobre detalhes daquela conversa, eu vou ficar, às vezes, mais com dificuldade agora de achar. E na hora, o Senhor ia me levando, ia respondendo a ele, e ele ficava impressionado, achando que eu sabia muito de Bíblia, e eu não sabia. Eu estou relatando isso, irmãos, porque
eu quero muito, é muito importante que você tenha essa vontade de levar a palavra, de falar de Jesus aonde você está. Não se deixe levar pelo pouco conhecimento ainda que de repente você tenha na palavra. Busque no Senhor, ore ao Senhor e Ele vai te dar direcionamento, amém? Vamos seguir. O nome do Senhor não pode ser profanado nem blasfemado, ou seja, insultado com ofensas. O seu nome deve ser santificado e bendito, como diz lá em Mateus 6,9. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns são Deus. Quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criativo e total. Senhor ou Jeová. Jeová, que significa Yahvé, em hebraico seria meu Senhor. Jeová, Yahvé, em hebraico, meu Senhor. É Deus relacionado com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. Isso é o Senhor, é o Jeová, Yahvé, é o significado. O vocábulo Deus, com outras combinações, como Altíssimo, Suficiente, Eterno e Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra sua maneira de agir entre as pessoas. Como Deus Emanuel, você vai ver as pessoas falando. A Bíblia relata, o nosso Deus Emanuel. O que é isso? É o nosso Deus conosco. A palavra diz que Jesus estaria conosco todos os dias de nossa vida. Isso é fundamental você saber, porque às vezes você está começando no caminho, você ouve que ele é onipresente, ou seja, onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e você precisa que ele esteja ao seu lado, e você saber que ele é o seu Deus Emanuel, o seu Deus conosco, o Deus que estaria com você todos os dias de sua vida. Isso é fundamental, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Esse é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Senhor, no sentido de governador e dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. O Pai, ele mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo da sua proteção. Amém? Então, esse é o nosso Pai, é aquele que mostra todas as coisas e criou, ele que nos criou, como diz já em Gênesis, que ele cria um homem do barro, ele cria um homem, ele cria todas as coisas, ele inicia todas as coisas. Para você que está nos acompanhando na revista, estou na parte número 2, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter. Você também conhece Deus ao estudar o que Ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os lembre nos homens ou nos outros seres por Ele criados. Então, o primeiro aspecto que Deus, que é dele, que é natural dele, e não existem outras pessoas, é a soberania, que aponta para o Senhor como o Altíssimo, o Maioral, o Supremo. No universo em que a Terra está, só há um Todo-Poderoso, um dirigente, e esse é o nosso Deus. Então é importante você já ter esse conhecimento, porque perguntas básicas às vezes podem vir ao seu coração como: quem está acima do Senhor? Esse tipo de pergunta é muito comum nesse tipo de classe, em classes de novos convertidos. Quem está acima do Senhor? Quem é? Se o Senhor está sobre nós e Ele é todo poderoso, e Ele vem do quê? Ele, e quem é acima dele?
Ninguém é acima do Senhor. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nada há antes dele, nada haverá depois. Amém? Então, ele é o Todo-Poderoso. É o que a gente está lendo aqui nesse momento. Abre comigo lá em Salmos 106. Salmos 106, no verso de número 16. Salmos 106, verso 16. Salmo é um livro que está no meio da Bíblia. Lá no meio da Bíblia você vai achar, normalmente, para aquele que eu sei que tem muito. Eu lembro que quando eu me converti, na minha casa sempre teve Bíblia, e ela ficava aberta no Salmo. Lembra disso, Jacqueline? Ficava aberta no Salmo. Acho que era Salmo 91. É? Amém. Salmo 103, versículo 16. Pois, passando por ela o vento, vou ler do 15 que fica mais fácil. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Ele fala aqui, para você, isto é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do controle do Senhor, e os seus planos são de fato realizados. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, e isso às vezes faz o nosso coração questionar algumas coisas. Quando eu falo para você que o Senhor tem controle de todas as coisas, que nada foge ao seu controle, aí isso suscita esse tipo de pergunta que eu vou falar agora. Se o Senhor tem controle sobre todas as coisas, por que eu estou passando pela prova que eu estou passando? Se o Senhor, nada foge do controle dele, e Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele tem todo o poder. Por que eu passo por essa adversidade hoje? Por que a minha filha? Por que o meu filho? Por que o meu marido? Isso é uma pergunta comum quando as pessoas se deparam com essa realidade de que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E eu botei essa pergunta aqui, você deve estar aí esperando a minha resposta. Você de repente está esperando que agora ele vai me responder por que o Senhor. Eu digo para você o seguinte, querido. Vou começar com um versículo bem bom, mas isso aí é muito vago. Não, irmãos. É o que a Bíblia nos relata. A Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia aponta e apontou para que a gente aceitasse Jesus Cristo, e a partir daquele momento, no momento que a gente trouxe Jesus para o nosso coração, estaríamos vivendo momentos de alegria eterna, de tranquilidade eterna. Jesus fala para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele quer dizer com você? Ele quer dizer o seguinte: todo o controle das coisas estão na mão dele, ele tem todo o controle, ele está presente todo o tempo. Você vai passar por dificuldades enquanto estiver nessa terra, e é passageiro isso, mas o principal, uma coisa ele te garante: Ele estará com você em todos os momentos. Eu posso te garantir isso. Ele estará com você, como diz lá em Salmo: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está conosco em todos os momentos, e Ele não vai, Ele tem o poder para te livrar da enfermidade, e Ele pode fazer isso. Ele pode fazer um milagre na sua vida, Ele pode fazer um milagre na nossa, como Ele faz, e Ele faz. Porém, muitas vezes Ele permite que isso aconteça, a dificuldade venha, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Isso aqui é passageiro.
isso aqui é passageiro. O seu reino, agora que você aceitou Jesus Cristo, isso você tem que se apropriar disso. O seu reino é o reino dos céus. Você está aqui de passagem. Isso aqui tem um fim. Em algum momento, para alguns mais cedo, outros mais tarde, uns vão viver mais, outros vão viver menos, mas você agora tem Cristo Jesus. E com Ele no seu coração, você tem acesso à vida eterna com o Pai. E esse é o seu reino eterno, não é o reino da terra. O segundo aspecto do Senhor, ele falou sobre a soberania, o segundo é a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Você pode confiar nele. Queridos, o Senhor é eterno. Ele, como eu disse agora, falei agora sobre isso. Ele não teve início e não terá fim. Ele é eterno. Depois você lê lá em Isaías 44, 6. Mas eu vou seguir porque eu acabei de falar sobre isso. A onisciência. Isso é interessantíssimo. É o terceiro aspecto divino. Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família. Vamos abrir lá rapidinho, Hebreus 4, 13. Hebreus 4, 13. E a gente está falando aqui sobre a onisciência, do Senhor. Hebreus 4, 13. Amém? Estou lendo aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. O que acontece? O Senhor, ele enxerga todas as coisas. Ele enxerga o coração. O que acontece? Por isso que às vezes em oração a gente busca o Senhor, a sabedoria, o discernimento do Senhor. Como é difícil ter um discernimento guiado assim, o discernimento do alto. Eu peço muito isso ao Senhor, porque às vezes você olha para o ser humano e às vezes você está em uma posição que você precisa escolher, você precisa decidir um caminho, precisa decidir por pessoas, precisa decidir algo. Porém os seus olhos são limitados. Você tem olhos de homem. Você vê o profeta Samuel, quando foi ungir o rei, ele recebe a ordenança do Senhor para ungir um dos filhos de Jessé. E eu vou resumir bem a história para poder não ficar, para poder a gente conseguir concluir no tempo certinho aqui. Samuel chega entre os filhos de Jessé. Jessé, a presença diante do profeta Samuel, todos os filhos, com exceção do mais novo, que estava lá cuidando das ovelhas, lá nas malhadas, que a Bíblia diz, o nome dele era Davi, ele estava lá nas malhadas. Quando o profeta pede para Jessé apresentar os seus filhos, ele apresenta todos, menos o mais novo. Quando o profeta Samuel, homem de Deus, homem direcionado pelo Senhor, homem que tinha intimidade com o Senhor, chega para ungir o rei, o futuro rei que iria substituir Saul, o profeta Samuel olha para aquele homem grande, o filho mais velho de Jessé, e fala: é este? Seria este? É esse? Com certeza é esse. Ele se engana. Por quê? É o que eu falei para você aqui. Os olhos da gente, irmãos, os nossos olhos, eles são enganosos. Eles enxergam de forma muito rasa. Você às vezes se deixa iludir por uma aparência bonita, por uma mulher, por um homem bonito, pela eloquência, pela postura, pelo dinheiro, eu não sei, mas os olhos do Senhor, ele enxerga muito além. O Senhor queria ungir aquele que estava lá nas malhadas. Ele mandou Jessé chamar o mais novo. Quando o mais novo chegou, que ninguém dava nada por ele, que ninguém nem olhava para ele, o Senhor falou: é este, porque o Senhor vê o
coração. E é esse discernimento que a gente tem que sempre em oração pedir ao Senhor. O discernimento do Senhor para estarmos escolhendo segundo Ele, para estarmos fazendo de acordo com a vontade dEle. Então, vai fazer alguma coisa, meu irmão, acorda de manhã, está começando a caminhada no Senhor agora, glória a Deus, está retornando para o Senhor agora, glória a Deus, toma por hábito iniciar o seu dia e pedir o direcionamento do Senhor para tudo que você vai fazer nesse dia, para tudo. Você vai escolher um ônibus, é o Senhor te ajudando a escolher. Você vai escolher o caminho, sua casa é ali, você pode ir por aqui ou por ali, é Ele que vai escolher. Você vai por aqui porque pede a sabedoria do Senhor, pede para o Senhor usar pessoas, te direcionar, porque Ele é onisciente, Ele conhece o amanhã, você não. O quarto aspecto divino é onipresença. Significa que Deus é infinito e está presente em todo tempo e espaço. É o que já falamos bastante sobre isso aqui. Ele está presente em todos os momentos conosco. Falamos sobre isso aqui ainda agora. Ele é onipotente, todo poder está com Ele. Vamos abrir lá rapidinho. Eu vou ler direto. Romanos 1,16 diz assim: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse versículo é maravilhoso, por quê? Porque você vê o homem de Deus falando aqui que ele não se vergonha. E é o que eu falava aqui, daquele meu começo da caminhada cristã, não se envergonhar do Evangelho de Cristo. E eu vou te falar uma coisa, aquele meu começo de caminhada fala comigo até hoje, sabe por quê? Porque eu lembro da decepção que eu tinha como recém-convertido, de saber aquelas pessoas que sabiam de Jesus e não me falavam, as pessoas que conheciam o caminho e não me orientavam, estavam às vezes comigo no erro e conheciam a verdade. Então, que venhamos não esquecer disso, nos apropriarmos da palavra e falar do Senhor. Não, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele é onipotente. O Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente pela sua onipotência. O sexto aspecto divino diz que ele é imutável, ou seja, ele não muda, jamais muda sua natureza e aspectos. Ele é sempre bom e verdadeiro. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Eu posso mudar, digo para você, eu posso mudar, você pode mudar, pessoas que você ama muito podem mudar com você, podem mudar até a sua postura e a sua posição, de acordo com o que você faça com elas. Mas o Senhor, até a sua fidelidade, você vê nesse aspecto que o Senhor é imutável. Porque ainda que você seja infiel ao Senhor, Ele é fiel com você. Ainda que você fale com Ele, erre com Ele, Ele é contra a natureza do Senhor, Ele não muda, Ele é fiel com você. Porém, é algo que a gente vai trabalhar ao longo das lições. Você vai ver algo importante e muito básico, que é a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. Então, não espere plantar coisas ruins e colher coisas boas. Espere plantar no Senhor e colher o melhor do Senhor para a sua vida. Mas isso é papo para outra lição. Mas grave isso no seu coração. O Senhor é imutável, Ele não muda. Quais os atributos de Deus não encontrados nos homens, nem em outros seres por Ele criados? Existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. E o primeiro aspecto é a retidão. O que é a retidão? É próprio daquele que é reto.
É impossível Deus fazer algo errado, por causa da retidão. Ele exige perfeição em todos os que desejam estar à sua presença. Mateus 5, versículo 48 diz assim, Mateus 5, 48, diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, busque sempre a perfeição, busque sempre fazer o melhor, busque sempre ser o melhor no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você esteja, busque ser o melhor. É um estilo de vida para ser vivido pela graça do Senhor, porque é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total. Você vai conseguir ser perfeito? É óbvio que não vai conseguir. Você vai falhar, você vai pecar, porque você é carne, você é ser humano. Porém, nós devemos buscar a perfeição, ou seja, sempre tentar ser perfeitos, entendeu? Sempre manifestar os frutos do Espírito, que é algo que a gente vai conhecer daqui a pouco, ao longo das lições. Ou seja, a mansidão, o domínio próprio, manifestar os frutos do Espírito. O segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade. A justiça divina, ela é manifestada no livramento do inocente. Abre comigo rapidinho 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4, versículo de número 8, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A gente está falando aqui sobre justiça. O Senhor é justo, Ele livra o inocente, Ele te livra do pecado. Quando você pede perdão ao Senhor, Ele livra, Ele apaga esses pecados, mas Ele age sempre com justiça, sempre com justiça. E eu já estou encerrando aqui a lição com o último aspecto, que diz assim: o último aspecto tratado na lição é a verdade. Deus é a verdade absoluta. João 8,32 vai dizer assim, João 8,32, você já conhece às vezes de ouvir falar várias vezes, esse versículo é muito conhecido, e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso presidente da República gosta muito desse versículo, mas independentemente de quem usa o versículo, eu digo para você, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, e esse aspecto do Senhor é maravilhoso, porque quando você habita nesse mundo em que você sente a necessidade constante de buscar a verdade, de ver a verdade, e a verdade que liberta, você acha em Cristo Jesus, é o que a palavra diz. Irmãos, eu já estou encerrando a lição de hoje. A gente falou um pouco aqui sobre as qualidades de Deus, as qualidades do Senhor. A gente tem até uma conclusão aqui pequena, que eu não vou me ater muito, porque a gente vai falar sobre isso ao longo das próximas lições, que fala sobre Jesus, sobre o Pai, Deus, Jesus e o Espírito Santo, que são três pessoas distintas, porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano, mas isso não pode ser dado assim de uma forma tão rápida. Essa explicação, isso vai ser trabalhado ao longo das lições, e a gente tem que falar com isso de forma tranquila, para você poder entender, você que está começando a caminhada, não se confundir. Pô, Pai, Filho e Espírito Santo, todo mundo junto. É a Trindade Santa que a gente vai estudar ao longo das lições, e está no finalzinho dessa lição aqui. Nós vamos orar para concluir essa classe de Escola Bíblica Dominical. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, ó Pai, tem tratado os nossos corações.
Eu agradeço a Ti pela vida da Joyce, que está conosco aqui hoje, pela vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando à distância, pelo Google Meet, pelo Facebook, a irmã Lúcia, o irmão Anderson, a irmã Kelly, a Manuela, Pai, a irmã Daiane, em nome de Jesus, Senhor, esses irmãos que estão, o irmão Carlos, ó Pai, esses irmãos, ó Pai, que estão começando a caminhada, e a maioria deles, em nome de Jesus, estará conosco no batismo, daqui a pouco tempo, em que o velho homem morrerá, e morrerá para esse mundo, mas ali eles nascerão de novo, eles mostrarão, eles através da sua profissão pública de fé, falando para Deus, falando para os céus, falando para os homens, que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. A minha oração é que o Senhor venha fixar no coração daqueles que eu falei aqui, e na vida de cada irmão que está nos acompanhando, aonde a minha voz está chegando aqui, Pai, que o Senhor venha fixar nos nossos corações o Evangelho de Cristo, venha fixar em nossos corações a verdade que liberta, que transforma, que o Senhor venha estar tirando a timidez do nosso coração, Pai, porque queremos, ó Pai, desde agora, desse começo de caminhada, e às vezes desse retorno na caminhada cristã, desde agora, falar de Ti, queremos ser usados pelo Senhor, queremos, ó Pai, ser, ó Pai, impulsionados pelo Espírito Santo a falar do Senhor, a transpirar Jesus, aonde quer que estejamos, ó Pai. Esse é o nosso pedido nesse finalzinho de escola bíblica dominical, Senhor. Pai, a gente falou hoje sobre Deus, sobre quem é o Senhor, sobre as características do Senhor. O nome da lição é Conhecendo Deus, Pai. A gente leu vários versículos, a gente leu várias palavras da lição, Senhor, mas a gente sabe que sem experimentar do Senhor, não tem como conhecer Deus. Por isso, Pai, eu peço a Ti, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã a experimentar Deus, desde hoje, desde essa semana que está se iniciando, vem querer experimentar Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ter mais alguns minutinhos, poucos minutinhos, e vamos iniciar o nosso culto de louvor e adoração, amém? Eu vou pedir a Tati para estar encerrando a gravação aqui, só para ela ficar gravada ali. Ela vai finalizar a gravação da escola bíblica e já vai reiniciar, e daqui a pouquinho a gente está começando o culto, irmãos. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.